Aqui é o Pedro Vitor, tudo bem? É um prazer muito grande estar falando mais uma vez com você. Nós estamos agora na nossa aula de número 2 sobre limites e valores. E o que esse assunto tem a ver com o relacionamento de pais e filhos? Tudo! Porque esse é dos assuntos mais comentados entre pais e mães. Questão de limites e valores. Como é que nós podemos fazer e trabalhar com isso? Eu sou Pedro Vitor e é um prazer muito grande estar falando com você. Essa aula é a aula de número 2. Se você não assistiu a aula de número 1, que é o segredo na arte de educar filhos, eu indico que você assista. Se você estiver pelo YouTube, eu vou botar o link aqui embaixo para você estar assistindo, ok? Se não, eu vou botar no meu e-mail, no seu e-mail, talvez no seu e-mail você já deve ter recebido, e no e-mail tá lá, a aula de número 1. Clica lá e assista, por favor. Ok? Então vamos lá. Vamos aqui falar um pouco, né? O maior desafio que você que é pai e mãe tem na vida é transformar todo o amor que sente por seus filhos numa experiência de crescimento mútuo. Claro, um crescimento que seja aprazível para todos. E aí nós vamos trabalhar justamente com os limites. Nós vamos primeiro definir o que é limites, depois vamos definir o que são valores e aí nós vamos trabalhar com cada um deles, ok? Primeiro, limites. Limites é o ponto que não se deve ou não se pode ultrapassar. Toda vez que eu lembro da palavra limites, eu me lembro eu associo a ideia de limites de velocidade. Se tem um limite, uma placa, colocando lá 40 km, e você sabe que mais na frente também tem uma placa anunciando fiscalização eletrônica, você não vai andar mais do que esse limite. Por quê? Porque você sabe que se você estiver acima desse limite, igual ou acima desse limite, você vai ser multado por excesso de velocidade. Então, o limite é justamente algo que não se deve ou não se pode ultrapassar. Quando nós trazemos a ideia para os nossos filhos, nós entendemos que o limite está relacionado com aquilo que as leis colocam na nossa sociedade e, ao mesmo tempo, atitudes e comportamentos que nós devemos lidar diante de adversas situações. Se você está na casa de um amigo e você percebe que o seu filho está trazendo maior bagunça para aquele local, por mais que os anfitriões sintam-se confortáveis, não questionem a atitude do seu filho, você como pai ou como mãe se sentirá constrangido e envergonhado pela situação. E aí o que as pessoas, por mais que elas não comentem, elas vão pensar que aquele pai e aquela mãe não estão dando limites para aquele menino. Então é muito importante trabalhar com isso. Valores. Valores são princípios, padrões sociais aceitos ou mantidos por indivíduo, classe e sociedade. É justamente o que nos faz tornar verdadeiros cidadãos na sociedade. É justamente aquilo que faz com que nós venhamos a se tornar exemplo e mudança para aquilo que já está existindo dentro de um ambiente social. É o que nos faz pessoas melhores, são os valores que nos faz com que nós venhamos a sempre pensar no outro, são os valores que nos faz com que nós venhamos a fazer algo para a nossa sociedade, principalmente em meio ao caos que nós estamos vivenciando hoje. Hoje vemos uma sociedade mais violenta, hoje vemos uma sociedade difícil de se conviver. É claro que para uns, para outros não. Hoje vivemos uma sociedade onde as incertezas se tornam maiores que as certezas. Não é isso que nós queremos. E hoje queremos, a cada dia,
que o nosso filho ingresse numa sociedade muito melhor na qual nós estamos vivenciando. Nós estamos numa época de eleição, época de decisão muito grande. E eu creio que o Brasil está acordando para ir em busca de algo melhor, de uma solução para o nosso país, porque não pensamos apenas em nós, pensamos também nos nossos filhos, principalmente você que é pai, você que é mãe, que ensina valores e princípios para o seu filho, e você vê uma sociedade que a inversão de valores se torna mais claro do que os valores em si, ok? Então, valores é muito importante. Um dos maiores desafios dos pais no cenário atual está na questão de colocar limites. Sim ou não? Com certeza a pergunta vai ter uma resposta sim. Os pais tendem a cada dia a ver dificuldades quando se trata em limites. Então, esse desafio é um desafio que nós podemos trabalhar diariamente. Como eu disse na aula 1, assim também na aula 2, é algo prático. Então, nós vamos aprender aqui, e aí eu já convido você a colocar em prática o que você pode fazer a partir de então. Atitudes que revelam dificuldades em dar limite. Primeiro, a perder a paciência. No meu curso, que é um método CEF, que é um programa para criar e educar filhos, nós vamos trabalhar sobre inteligência emocional. Quando uma criança ela faz com que você perca a sua paciência, é como se ela estivesse controlando as suas emoções. Por quê? Porque ela sabe quando vai te irritar, ela sabe quando você vai dizer um sim, ela sabe quando você vai dizer um não, ela sabe várias coisas. Por quê? Porque ela não sabe o que é uma inteligência emocional. Ela não sabe controlar as emoções, mas pelas atitudes dela, ela já entende como ela pode contornar uma situação. Segundo, não fazer nada, ou seja, ignorar, é um outro erro. Tem aquela pessoa que perde a paciência, tem aquela pessoa que ignora, que acha que não, isso é normal, não é desse jeito, não é porque ela é criança. E tem aquele que traz um medo para a criança. De novo, tem um módulo meu que trabalha sobre essa questão de trabalhar com medos. É muito errado, porque o medo ele traz justamente a baixa autoestima. Uma criança com medo, ela cresce sem vontade de se arriscar, sem vontade de querer participar de atividades que envolvam esforço, porque a autoestima dessa criança está baixa de tantos e tantos medos. Quer ver como essa questão de medo é algo tão sério? Olha para um casal que constantemente briga e olha para essa criança. Ela vai se tornar uma criança mais retraída, mais calada, mais triste. Por quê? Porque aquele conflito entre os pais afetou diretamente a vida da criança. Então, é importante entender que sentimentos e emoções a pessoa leva para a vida toda. Porque existem adultos hoje com traumas. Vai lá ver como era a primeira infância dessa criança, que você pode, desse adulto, que você vai ver algumas revelações que foram colhidas na fase adulta, ok? Dar limites aqui coloquei aqui alguns que você pode estar olhando, mas eu vou dizer que apenas dois, o número 3 e o número 4. Dizer sim sempre que possível e não sempre que necessário. Então, é importante colocar que há possibilidades em que você pode tolerar e dizer um sim, mas também você tem que ser categórico em dizer não. E mostrar que muitas coisas podem ser feitas e outras podem não ser feitas, aquilo que é certo e aquilo que é errado. O filho não sabe que o pai sempre quer o seu bem. O filho não sabe disso. Por exemplo, o Silas, meu filho, está chegando a 2 anos de idade. Por mais que eu e a Mona Lisa, minha esposa e mãe dele, diga, Silas, não pegue na tomada. Então, Silas, meu filho, por favor, saia daí, é pro seu bem.
ele não vai ter uma noção clara daquilo ali que pode causar um choque na vida dele. Por isso que nós colocamos umas peças que agora botam justamente para evitar com que a criança coloque o dedo na tomada. Mais na frente ele vai entender que aquilo ali dá um choque, mas por enquanto não. Mas mesmo assim eu tenho que orientá-lo, e mesmo assim eu também tenho que preveni-lo para que aquilo não aconteça. Tem mãe, tem pai que tem um erro muito grande que fala o seguinte: vai lá, pode ir lá, vai. Já falei várias vezes, pode ir lá, vá. E a criança vai, sofre alguma consequência e depois o pai e a mãe está arrependido pela decisão que tomou, por um motivo de raiva, por um motivo ou outro. Então, é preciso deixar claro isso. Então, o sim e o não são importantíssimos, vindo também de uma instrução. Diga não ao autoritarismo. Sou contra isso. Há uma diferença entre autoridade e autoritarismo. O filho, quando nasce, ele precisa entender quem é que está na gestão da casa. O pai e a mãe. Então, se ele está na gestão da casa, é que nem uma empresa. Quem é que manda? O pai e a mãe. Agora, o pai e a mãe não podem ser ditadores com o filho. Pressionar o filho, intimidar o filho, brigar com o filho. Você sabe muito bem o que é isso. Essa questão do autoritarismo, da ditadura. Eu vou dar um exemplo prático. Olha para a Venezuela hoje. Está acabada a Venezuela. Porque o autoritarismo, a questão ditatorial, acaba com uma nação. Essa visão de que comunismo é bom, não é bom para ninguém. Essa visão comunista não é bom para sociedade nenhuma. A história já provou por A mais B que não vai para canto nenhum. Então, essa visão autoritária só gera problemas para uma sociedade. Assim também, um pai e uma mãe muito autoritária vai gerar problemas para o filho futuramente. Quer ver um problema? O sentimento de revolta, o sentimento de ódio que a criança tem pelo pai e pelo filho. Quer ver um ato muito interessante de autoritarismo? Quando o pai deseja violentar ao filho ou à filha. Abusar sexualmente. Isso é um sentimento de autoritarismo, de ditador mesmo. Um ditador, ele faz isso. E o que acontece com essa criança? Ela cresce, às vezes com raiva de homens, às vezes ela fica com raiva de mulheres, às vezes ela quer matar o pai dela, matar literalmente o pai dela. Então, são coisas como essa que podem ser evitadas. Valores. Então, existem algumas situações que nós podemos mostrar para os meus filhos que podemos ser diferentes. Hoje, por exemplo, a corrupção. Muito falado, entendeu? Muito comentado nos dias de hoje. Nós queremos um governo, por exemplo, já que estamos em época de eleição, que não seja corrupto. Então, como é que nós podemos trabalhar com isso para os nossos filhos? Incentivar os nossos filhos a evitarmos esse tipo de atitude. Vou dar um exemplo prático. Eu fui a um shopping e eu estava com a minha esposa e com meu filho. Eu fui comprar um sorvete, deixei minha esposa com meu filho com o celular. O meu celular não é bom. Eu sempre gosto de andar abaixo do radar. Por quê? Porque eu não quero que as pessoas pensem que eu tenho ou deixe de ter. É importante sempre você andar de um jeito simples. Não estou condenando a querer andar com as melhores coisas. Você pode, claro, entendeu? Mas eu gosto de andar sempre abaixo do radar. Eu estava com o celular, não era muito bom. Vou dar um exemplo. O celular que eu estava hoje era R$500. Eu acho que R$500 qualquer pessoa compra o celular de R$500. Paga em 10 vezes. E lá, R$500. E ele estava trincado, o display. Então ele não deve valer, não valia mais nem R$200. Já estava com mais de 1 ano, 2 anos. Beleza. E o que aconteceu? Quando a minha mulher foi pegar os cílios gostam de se movimentar, não gosta de ficar parado, gosta de se movimentar, ela deixou o celular no sofá. Quando ela foi ver, o celular já tinha ido embora. Ou seja, alguém
pegou, furtou o meu celular. Aí vem aquela questão, de quem era aquele celular? Por que a pessoa tinha que pegar aquele celular? Por quê? Por causa de um cartão de memória? Que não tinha nada, por exemplo, tinha livros no cartão de memória. Meu cartão de memória tinha muito, era livros. Tinha algumas fotos minhas e da minha esposa, do meu filho, diversão que a gente fazia. Mas tinha mais, era livros. Livros em PDF que eu gostava muito de ler. Ou seja, criamos um hábito de sermos contra a corrupção, mas nós, ao mesmo tempo, nós somos corruptos. Nós somos corruptos. Ou melhor, infelizmente, existem pessoas corruptas, perdão. Existem pessoas corruptas. Então, nós temos que mostrar para os nossos filhos que o que não é nosso, nós não podemos fazer. Eu me lembro que em 2012, exatamente, eu trabalhei como cobrador de van. Jamais vou esquecer dessa cena. E eu estava chegando no final da linha, certo? E quando eu chego no final da linha, eu vejo o celular vibrando dentro da van. O celular na época era muito bom, entendeu? Muito top, entendeu? Um celular chique, maior do que o meu. O meu era, naquela época era mais simples do que eu já é hoje. Chique no Word, a gente chama, né? E eu vejo muitas ligações daquele celular. Quando há uma ligação, eu atendo de quem é. Era o dono do celular, desesperado. Ele teve muita sorte de outra pessoa não ter pegado o celular, porque correria o risco de não ser devolvido. Então eu fui, liguei para ele, não, vem buscar no final da linha, não tem problema não, o celular é seu, pode vir buscar, certo? Ele não me deu nada para completar, eu não me lembro de se ele agradeceu ou não, mas enfim, o que eu estou querendo mostrar é que o celular não era meu, o celular era dele, então ele recebeu aquilo que era dele. É isso que nós precisamos entender, o que não é nosso, não é nosso. Não adianta a gente viver no jeitinho brasileiro e achar que podemos estar isentos disso. Não. Aqui, aprendi uma coisa com a minha avó, que aqui se faz, aqui se paga. Corremos o risco de sofrer aqui por pequenas coisas que nós fazemos e que acreditamos que não vamos ser descobertos ou impunes. Então, é importante deixar esse legado para os nossos filhos. Valores. Então aqui eu coloquei amor ao próximo, solidariedade, respeito às diferenças. Você talvez não possa concordar com a atitude de alguém, mas respeitar, você não pode desprezar isso. Cooperação, ética, lealdade. Eu coloquei aqui mais 3 pilares importantes. Primeiro, firmeza. Não se pode mudar as ordens da criança só porque ela emburra ou chora. Não. Certo? Acontece muito de o pai dar uma ordem e a mãe dar uma desordem. De a mãe dar uma ordem e o pai dar uma desordem. Errado. Você pode não concordar com a atitude do pai ou da mãe, mas você também não pode tirar a moral, a autoridade imposta por ela. Ok? Ou por ele. Coerência. Os pais devem ter coerências com atitudes, claro. E a mesma coisa sobre o exemplo. Não adianta falar uma coisa e agir no contrário. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. E aqui encerramos a nossa segunda aula. Tchau!